Olá, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje trazer um tema que algumas pessoas vinham me pedindo, e é um tema sempre muito interessante falar de fermentação natural. Aliás, falar de fermentação geralmente gera dúvidas e gera alguns argumentos, então sempre gera uma conversa muito legal, né, de interação com perguntas e respostas. Por isso que é um tema que a gente sempre está discutindo, porque a fermentação ela tem ela tem várias formas da gente estar trabalhando. Eu vim falar hoje especificamente do armazenamento de fermento a partir de uma fermentação natural. Então, é muito prático para a gente, e a indústria de alimentos ela trabalhou isso, justamente porque o homem ele começou a consumir pães, e isso cada vez foi ficando mais agradável, e ele aprimorou todas as técnicas de forma que o pão chegasse até ele de forma mais acessível. E uma das formas do pão chegar até ele de forma mais acessível foi justamente trabalhar o que demorava muito para ser feito, que era a fermentação. Então, nós fomos aprimorando essa fermentação, fomos trazendo ela mais para próximo da gente, e hoje a gente consegue fazer pães dentro da nossa própria casa, né, através do fermento biológico. Esse fermento biológico, ele tem uma durabilidade que é bem maior do que um fermento natural, né? O fermento natural, se eu não estiver constantemente trabalhando ele, alimentando, armazenando de forma correta, né, eu não consigo ter uma durabilidade aí tão boa. Então, a pessoa que tem o fermento, eu tenho um fermento que passou de família em família, e hoje ele já tem 100 anos, né? André, você está dizendo que ele não tem durabilidade, tem fermento que dura 100 anos. São 100 anos de cuidado com esse fermento, né? São 100 anos que essas famílias ficam alimentando e tendo o devido cuidado, alguém fica se dedicando um pouquinho, alguém fica dedicando um pouco do seu tempo para esse fermento. Então, pensando, né, justamente na fermentação e pensando de formas diferentes sobre a fermentação, a gente trouxe esse tema novamente para falar que você pode sim armazenar o seu fermento sem ter que ficar constantemente alimentando, né? Tem gente que fica meio neurado com o seu fermento natural e aí quer ficar alimentando ele todo dia, quer ficar nessa preocupação, pudesse colocar o fermento embaixo do braço e levar para todo lugar, faria isso. Então, não precisa fazer isso, tá, gente? Não precisa tratar o fermento como uma criança, como um cachorrinho, como um tamagotchi, não precisa. Você só precisa utilizar algumas técnicas que são bem acessíveis. Eu vou mostrar para vocês quais são essas técnicas que vocês podem usar. A primeira técnica que você pode usar é simplesmente, depois que o seu fermento estiver pronto, depois que você já estiver fazendo os seus pães, né? Você perceber que o seu fermento ele tomou força, você vai pegar e vai congelar uma parte do seu fermento. É uma das técnicas mais seguras que tem, é o congelamento do fermento. E eu vou te explicar por que ele é tão seguro e por que, às vezes, o fermento ele fica até mais eficiente quando você trabalha a refrigeração nele. Então, você pega uma quantidade, coloca dentro de um potinho de plástico, né? O de vidro pode, de repente, quebrar dentro do congelador. Então, preferencialmente, um potinho de plástico ou um saquinho de plástico bem resistente, que você possa armazenar o seu fermento, deixar ele bem protegido e assim você congelar. Esse congelamento, ele pode durar meses. Então, eu tenho que fazer uma viagem e essa viagem eu vou ficar 1 mês fora. Pode congelar o seu fermento tranquilamente, que ele vai estar lá guardadinho, os fermentinhos dormindo, bem bonitinho. Quando você voltar, você alimenta esse fermento e vai ter um fermento ainda mais forte. E por que, André, você diz que esse fermento ele vai estar mais forte? Porque é o seguinte, eu vou tentar trazer a resposta da ação desse micro-organismo que a gente está vivendo hoje, né? A gente está num período em que os micro-organismos estão por aí, né? Eles estão, a gente imagina que ele está em qualquer lugar tomando forças, né? Ele começou numa área do mundo, hoje ele está espalhado pelo mundo todo, porque o micro-organismo ele tem uma dinâmica muito grande de multiplicação. Basta ele encontrar condições. Então, alguns pesquisadores diziam que ele se desenvolvia melhor em regiões com um clima mais frio. Estamos na região norte, um calor absurdo, né? Um calor aqui, um solzão, que só quem está aqui sabe como está. E nós estamos numa condição de
Liquidal, porque o micro-organismo está dominando aqui o nosso ambiente. E por que você está falando de micro-organismo, está falando de fermentação, você já envolveu o coronavírus, e por que isso? Porque é o seguinte, quando você congela o seu fermento, você faz com que ele adormeça, né? Ele vai ficar lá deitadinho, numa condição totalmente desfavorável, né? Então, ele não vai morrer. Ele não vai morrer naquela condição, mas ele vai ficar numa condição desfavorável de multiplicação. O crescimento microbiano, ele acontece, que a gente chama de uma forma exponencial. Então, ele vai crescer assim, ó, uma retinha. Ele vai crescendo, 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 até chegar ao seu ápice. Nesse momento, é a fermentação que está acontecendo. No momento que o micro-organismo vai se multiplicando, vai multiplicando a quantidade de micro-organismos naquele meio, ele está aqui numa forma exponencial e vai aumentando a sua colônia ali naquele meio, né? Só que quando a gente congela, isso paralisa. Vou dizer que paralisou bem aqui, né? E o micro-organismo não consegue mais avançar o seu crescimento. Só que quando eu tiro o meu fermentinho lá do congelador, coloco sobre a mesa, o micro-organismo começa a encontrar condições maravilhosas de desenvolvimento. Então, o que ele faz? Opa! Estou em condições favoráveis, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a me multiplicar desesperadamente. E aí, o micro-organismo, ele quer se proliferar. Esse é o objetivo dele. Esse é o objetivo dos micro-organismos. É aumentar a sua colônia, é tomar forças, é ter forças para dominar aquele espaço, né? Aproveitar o que ele tem de melhor ali. Então, ele pega, ele vai se multiplicando com as condições favoráveis. Aí, começa a temperatura a ficar branda. Aí ele começa a perceber que dá para ele crescer. O que ele faz? Começa a se desenvolver. Aí nós fazemos o quê? Opa, vamos dar mais comida, vamos dar mais água para ele ficar mais fortinho. E quando ele encontra aquele mar de comidas e de água e de temperatura ideal, você vai ver que o seu fermento ele vai fazer assim, ó. Ele vai crescer enlouquecidamente, porque ele fica imaginando que aquela condição pode, de repente, voltar para a condição de congelamento de novo. Então, ele aproveita para crescer o mais rápido possível, né? Então, por isso que, às vezes, alguns fermentos, após o congelamento, eles ficam ainda mais fortalecidos, porque o micro-organismo, ele quer essa proliferação, ele quer se manter vivo. Então, o congelamento, ele é um ponto super favorável, super aconselhável, né, para as pessoas que querem manter o seu fermento ativo, né, e assim, você começar um fermento do zero é sempre muito cansativo. Por quê? Porque você fica naquela expectativa, cresce, não cresce, cria bolha, não cria, cria água, não criou água, joga água fora, não joga água, aí tu fica cheio de perguntas, cheio de dúvidas, aí tu pega, eu vou jogar isso fora, pá, joga fora, não quer mais saber de fermento natural. Então, se você fez o seu fermento natural, vamos cuidar de armazenar para você não ter que ficar alimentando constantemente, porque tem pessoas também que não fazem pães todos os dias, né? Então, não tem por que ficar alimentando o fermento natural todos os dias. Então, congelar é uma excelente alternativa que você tem para armazenar o seu fermento. Uma outra técnica muito utilizada, e que isso daí vem, né, acontecendo há muitos e muitos anos, de forma que mantém a qualidade do fermento, é você desidratar o fermento. Você pode desidratar ele numa superfície plana, então você pega o seu fermento, espalha sobre uma superfície, pode ser um material inox, é o ideal, ou de vidro. Você não deve fazer em alumínio, tá? Eu já fiz experimentalmente em alumínio, não é aconselhável, porque o fermento, ele é muito ácido, né? Então, a acidez dele, em contato com o alumínio, cria algumas reações que podem atrapalhar o desenvolvimento do fermento. Então, o ideal é que você coloque sobre uma superfície plana, que não gere essa reação do meio ácido com o material que está sendo utilizado. Então, vidro, inox, ou até mesmo uma bancada de mármore, né? Você pode utilizar e, assim, deixar ele desidratar naturalmente, tá? A gente vai deixar ele desidratar naturalmente, mas se você tem aquele forno que chega a uma temperatura mais ou menos de 50 graus, tem algumas pessoas que têm esse forno, você pode ligar, deixar na temperatura de 50 graus, deixar ficar um pouquinho mais branda essa temperatura e deixar o seu fermento lá, dando uma desidratada de leve.
Ou, se você tiver uma área, assim, aberta, que você possa expor esse material sobre o sol, não um sol tão intenso, tá, gente? Um sol mais, tipo, vou me bronzear, pego aquele solzinho mais brando, é o sol também que eu vou colocar meu fermento. Não coloco o teu fermento no sol do meio-dia aqui em Belém do Pará. Senão, você vai matar os seus micro-organismos, pelo menos numa quantidade considerável que vai deixar ele muito fraquinho, tá? Então, usa aquele período mais brando, o solzinho das 9, das 8 até as 10, né? Se acordar um pouquinho mais cedo, das 7 às 10, então deixa ele desidratar ali naturalmente. Vai ficar tipo uma plaquinha, vai quebrar, ficar tipo uns biscoitinhos fininhos, e assim você vai ter um material desidratado. Aí a gente coloca num potinho, deixa ele lá fechadinho, você vai ter o seu fermento desidratado em partículas fininhas. Ou você pode pegar e fazer as bolinhas, deixar ela desidratar um pouco, no mesmo esquema que eu acabei de falar, desse superficialmente, e aí você vai pegar, depois que você percebe que ela perdeu líquido, né? Você vai, às vezes eu dou uma quebradinha assim no meio para sentir a umidade dentro, porque às vezes ela desidrata por fora, mas dentro ainda fica assim meio molinho. Aí eu dou uma leve abertura e deixo dentro do meu potinho de farinha. E aí ele fica lá, no meio seco, não tem o desenvolvimento de micro-organismo. O que vai acontecer? Ela vai ficar guardadinha lá, minhas bolinhas de fermento natural. E depois, o que eu faço com esse material desidratado? O que eu vou fazer? Nós pegamos e vamos alimentar e hidratar. Então, eu vou pegar 50% de água, 50% de farinha e vou colocar. Então, a gente pega e vai alimentar esse material. Eu pego uma quantidade de material que eu chamo de valor 1, tá? Valor 1. Esse valor 1 eu multiplico por 2, é a minha quantidade de água. Esse valor 1 eu multiplico por 3, é a minha quantidade de farinha. E vou deixar esse material fermentar, tentar diluir o máximo que eu puder, e vou deixar ele repousar por 24 horas. Depois que isso acontecer, eu alimento novamente. Às vezes vai acontecer de você ter que alimentar umas 3 vezes para poder chegar no resultado do seu fermento, ele ser reativado. Poxa, mas vai demorar tanto tempo assim? Poxa, você desidratou o fermento, você deixou ele lá em condições desfavoráveis de desenvolvimento. Por que condições desfavoráveis de desenvolvimento? O micro-organismo, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de temperatura ideal de desenvolvimento, ele precisa de alimento, que no caso é o açúcar, e ele precisa de água. Água, para seres vivos, é vida. Então, se eu indisponibilizo a água para esse micro-organismo vai morrer. Mas alguns micro-organismos, eles conseguem, mesmo em condições bem desfavoráveis de água, se manter ali estático. Ele não se desenvolve, mas ele também não morre. Então, essas leveduras, elas são resistentes. Elas conseguem ficar em temperatura... elas conseguem ficar numa atividade de água baixa. Não é que não tenha água naquela bolinha desidratada. Ainda tem um resíduo bem baixo, que vai fazer aquelas leveduras se manterem ali estáveis. A atividade de água, quando a gente fala em atividade de água, a gente está falando justamente da água que tem dentro do alimento. Então, a atividade de água da farinha é uma atividade de água baixa. A atividade de água de uma maçã é uma atividade de água baixa. A atividade de água de uma melancia é uma atividade de água. É a quantidade de água que tem dentro daquele alimento, tá? Então, quando eu desidrato o meu fermento natural, eu retiro a água. Viram o que eu acabei de falar? Que quando eu quero alimentar um fermento, né, eu coloco a isca, eu coloco a água e eu coloco a farinha. Então, é essa água que depois, no processo de desidratação, eu retiro. Não toda, mas eu retiro uma boa parte dela justamente para o micro-organismo não estar em condições favoráveis. Lembram que ele precisa das 3 condições favoráveis: temperatura, água e alimento, tá? Então, por isso que desidratar um fermento natural faz com que ele fique ali numa condição quase que estática. Então, você não vai ter o desenvolvimento de micro-organismos. A mesma coisa acontece quando eu congelo. Quando eu congelo, o que eu faço? Eu indisponibilizo a água, porque a água ela vai estar congelada. A água congelada, ela fica num estado
sólido. Por quê? Porque ela se interliga formando os cristais de gelo. Esses cristais de gelo estão ligados entre si. Essa água vai estar ligada. E aí, como ela está ligada, ela não consegue se disponibilizar para o micro-organismo. Então, continuando aqui falando do crescimento desses micro-organismos, então, a partir do momento em que o micro-organismo ele percebe essas condições desfavoráveis, depois ele percebe as condições favoráveis, e ele começa no seu desenvolvimento, né, se multiplicar numa proporção que a gente chama de proporção exponencial. Por isso que a gente chama de crescimento microbiano como uma reta. Ele segue, ele vai crescendo, crescendo, porque de uma única célulazinha, nós temos 2, depois desses 2 mais 2, e assim nós vamos tendo, no caso, mais 4, e assim a gente vai tendo um crescimento exponencial. Então, o fato é que em condições desfavoráveis, como uma baixa atividade de água, seja ela ocasionada pela desidratação, seja ela ocasionada por um congelamento do alimento, você vai ter o micro-organismo ali estático. Ele vai estar em condições muito desfavoráveis, então ele não vai conseguir se multiplicar como ele deseja e como acontece naturalmente. E aí isso te permite ganhar tempo. Por isso que o armazenamento dos alimentos, de um modo geral, saindo um pouco da fermentação natural e falando dos alimentos de um modo geral, os alimentos, o que é que nós fazemos? Nós desidratamos, nós congelamos. Se nós queremos aumentar o tempo de prateleira dele, a gente atinge principalmente a água do alimento, reduzindo e fazendo com que essa água não fique tão disponível a essas reações. Agora é importante, no momento dessa reativação, é importante que você, no momento em que você vai alimentar esse micro-organismo, você tenha consciência de uma coisa. Aquele fermento que estava ativo, que estava me dando um resultado bem rápido, ele vai precisar de um tempo para ele voltar àquela atividade. Às vezes, quando a gente congela, a gente consegue ter uma recuperação bem rápida. Mas a desidratação, quando você trabalha com a desidratação dos alimentos, talvez essa resposta não seja tão rápida. Então, você precisa dar tempo. Às vezes é uma quantidade muito pequena de micro-organismo, né? Uma quantidade minúscula, mas que ele vai crescer, ele vai tomar proporções maiores, ele vai conseguir se desenvolver, e aí depois de alguns dias o seu fermento ele vai voltar a dobrar, a triplicar, quadriplicar de tamanho. Mas você precisa ter essa certeza e ter a paciência, tá? Não pensa que você vai desidratar o seu fermento e aí na primeira alimentação ele vai tomar fôlego já vai estar todo imponente lá, poderoso. Não, ele vai precisar do tempo dele. O micro-organismo, quando ele vai se desenvolver, ele cresce de forma exponencial, mas ele precisa, que a gente chama de fase lag, né? Que é uma fase que a gente chama também de fase de adaptação, o micro-organismo está aqui. Ele chega no alimento, ele fica assim. Aí é como se ele fosse estudar o ambiente, né? Ele vai ver se tem alimento disponível, ele vai ver se o pH está favorável, ele vai ver se tem água suficiente para ele naquele ambiente, né? Para as reações que ele faz acontecerem de forma adequada. Ele vai ver se a umidade está boa. Então, ele começa a perceber o ambiente. Quando ele percebe que ali as condições, que não tem um outro micro-organismo que seja rival a ele, porque se tiver um outro micro-organismo que esteja mais forte do que ele naquele ambiente, aquele micro-organismo vai combatê-lo e vai impedir que ele cresça, e ele não vai crescer. Então, o micro-organismo, nessa sabedoria que ele tem de analisar o ambiente para poder começar a crescer, é como se fosse esses dias de adaptação que eu estou dando para o meu fermento desidratado voltar a crescer. Então, tenha paciência de alimentar e de ter todo esse cuidado, né, com esse alimento para que, esse fermento, para que ele cresça no tempo dele, tá? Não adianta eu falar para vocês que é tão eficiente quanto o congelamento, que não é. Há uma diferença entre os dois, tá? O armazenamento, congelamento, o armazenamento, refrigeração. O congelamento, ele é um tipo de armazenamento desse fermento que eu tenho aí um bom tempo, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem gente que relata 6 meses, ou até mais, né? Armazenando esse alimento e depois, esse fermento, e depois conseguindo fermentá-lo novamente. Mas nós temos também a refrigeração. O que seria essa refrigeração para um fermento natural?
é eu pegar esse fermento, colocar num potinho de vidro, deixar na minha geladeira por mais ou menos 15 dias, tranquilamente, o seu fermento ficará lá e você vai poder novamente alimentá-lo e ele vai estar ativo. Então, é naquela situação, eu faço pão de 15 em 15 dias na minha casa, então eu não vou congelar, eu não vou desgelar, eu vou refrigerar. E eu deixo o meu potinho de fermento dentro da minha geladeira e eu vou ter esse tempo para não ter que estar alimentando todo dia. Porque se ele ficar fora da geladeira, temperatura favorável, né, quantidade de alimento, aí só que vai chegar um momento que a quantidade de alimento para aquele ambiente de micro-organismo vai estar pequena, então o micro-organismo começa a morrer porque não tem alimento suficiente. Por isso que a gente tem que alimentar tal fermento, justamente porque o micro-organismo cresce, a quantidade de micro-organismos aumenta, e aí eu tenho que ter alimento suficiente para todos que estão ali naquele ambiente. Então, para alimentar o fermento, nós vamos fazer da seguinte forma: preste atenção nas quantidades que eu vou colocar e do tempo que eu vou estar observando, e vou passar para vocês um pouco da minha experiência. Agora sim, gente, o meu clima é um clima quente, o meu ambiente é um ambiente que ele está muito higienizado, eu estou trabalhando muito com água sanitária na minha casa, eu estou tendo essas interferências que eu sei que eu vou precisar de mais tempo do que o comum. Como o meu ambiente está muito limpo, né, e isso atrapalha a fermentação, eu praticamente eliminei os meus micro-organismos da panificação da minha cozinha, porque eu lavei tudo, né, nesse período de pandemia a gente fica meio com essa coisa de higienizar, com água sanitária, com álcool, a gente acaba eliminando um pouco da microbiota benéfica também da nossa casa, que é justamente essa microbiota que eu utilizo para fermentar os meus pães. Então, talvez eu precise de um tempo a mais para o meu fermento. Então, tudo isso vai contribuir, de repente, para mais tempo ou para menos tempo que esse meu fermento vai precisar para ele se reativar. Então, fiquem atentos a isso. O processo, qual é? É alimentar e dar tempo. Alimentar e dar tempo. Alimentar e dar tempo. Que se tiver lá uns 2 irmãos fortezinhos, eles vão conseguir se multiplicar e vão reativar o fermento que a gente tanto deseja ter, e não ter que sempre começar do zero o fermento. Tá bom? Então, preste atenção aí como a gente vai fazer a alimentação. Bem, gente, isso foi um pouco do que a gente pode trabalhar na fermentação natural com o armazenamento dos fermentos. Também são formas diferentes da gente estar levando o fermento para outras pessoas. Eu acho que o processo de fermentação natural é uma grande comunidade que pode aumentar cada vez mais. As pessoas antigamente elas faziam muitos pães dentro de casa. Hoje a gente compra muito pães fora de casa. Só que as pessoas estão tentando resgatar, né, esse consumo de pães, estão tentando resgatar a arte de fazer pães nas suas próprias casas. Então, por que não doar fermentos? Por que não levar esse conhecimento também para outras pessoas? Então, se você tem essa vontade, também é uma dica que fica aqui para você compartilhar a técnica da panificação natural por outros lugares também, tá bom? Obrigada. Quem gostou, dá um like, comenta, né, que aí o nosso vídeo chega a outras pessoas que também gostam de assuntos da panificação.